E agradecer a todos vocês que deram sim ao Congrepar 2016. Nós precisamos fortalecer cada vez mais o elo entre as empresas, entre os RHs, para que a nossa Paraíba possa estar cada vez mais competitiva. Porque parte do RH, o desenvolvimento das empresas, parte do RH estratégico, o desenvolvimento de qualquer organização na Paraíba. Então, sem mais delongas, vamos convidar os 3 painelistas de hoje, começando com Aline Cavalcante. Ela é coach de projeto de vida, mentora do Tudo É, pesquisadora em neurociência e musicoterapia, provocadora líder do Fora da Caixa, idealizadora do projeto Vamos Falar de TDAH. Vem pra cá, Ana Cavalcante! Bom, também vem aqui conosco Cíntia Renault. Ela é administradora de empresas, apaixonada por RH, já atuou na área dentro e fora do país. Há 6 anos criou o Vida de Trainee, um portal sobre carreira voltado para os jovens. Vem para cá, Cíntia. E por fim, o Paulo Carvalho, presidente e fundador da Academia Latino-Americana de Jovens Talentos, diretor de Jovens Talentos da BRH Pernambuco, coach vocacional, palestrante e facilitador de talentos. Vem para cá. Vou pedir ajuda aqui ao pessoal da técnica, porque eu derrubei o pointer de vocês. Agora foi. Bom, já estão apresentados e vamos começar aqui por Aline. Vamos falar um pouquinho sobre a tua experiência, Aline. Então, vou me levantar que eu sou meio inquieta, né? Bem, como já sabem, meu nome é Aline, eu tenho 18 anos. Eu tinha tudo para ser uma jovem fracassada, para ser uma jovem à margem, para ser uma jovem que vive de mimimi reclamando da vida. Eu tinha condições financeiras, sociais, totalmente desfavoráveis, estudei escola pública, sofri ameaça familiar, já tive anorexia, bulimia, todo tipo de coisa para reclamar da vida, mas eu entendi que os meus resultados viriam a partir de como eu reagia às situações que eu participava da vida. Então eu resolvi reagir de maneira vitoriosa, de maneira buscando o meu propósito, buscando aquilo que eu realmente acredito, buscando meus sonhos. Isso me fez alcançar tudo que eu alcancei, claro que com a ajuda de muita gente, com a ajuda de muitas pessoas, muitos cursos, muita coisa que eu busquei. Mas eu vou estar compartilhando um pouquinho com vocês aqui de minha história, do que eu faço, do que eu acredito. E graças a tudo que eu enfrentei, graças a essa coragem que eu tive de enfrentar as condições que eu vivia, hoje eu posso falar para vocês, posso falar para os jovens, posso falar para muita gente, como já tenho feito há alguns anos, que você pode sim conquistar seus sonhos, você pode sim ser uma pessoa empregável, você pode ser um gestor de sucesso, você pode sim transformar vidas. Então é a partir disso um pouquinho que eu já falar sobre desafios de carreiras de jovens e fico aberta às dúvidas de vocês mais para frente. Vamos aplaudir. Deixa eu corrigir uma gafe que eu cometi aqui no começo. Não é a Ana Carla Cantarelli, é a Ângela. Desculpa, Ângela. É porque ele é de Pernambuco, que eu fiquei conversando com ele, fiz uma pergunta que a gente não se entendeu. Mas está corrigido aí. Vamos agora para o Vida de Trainee com a Cíntia. Bem, já que a Aline começou aqui falando em pé, eu vou falar em pé também, para a gente ter o padrão. Falando um pouco então sobre mim, pessoal, eu sou aqui, me sinto quase idosa aqui junto deles, né? A Aline tem 18, o Paulo tem 22, eu tenho 31 anos, mas quando eu comecei essa trajetória eu era um pouco mais nova, o Vida de Trainee já tem 6 anos de história, e eu sou administradora lá em Pernambuco, me formei pela estadual de lá, já trabalho com RH há mais de 10 anos, comecei lá nos estágios e tudo mais, tive a oportunidade de ir para o Canadá, por um programa também, passei mais de um ano lá, trabalhando em projetos de RH também, em uma empresa, voltei para cá, e assim, vamos só contextualizar um pouco, eu não sei aqui do público quantos estão contextualizados com os programas de trainee, mas de vez em quando sai matéria no jornal, mas são super disputados, aí temos 4.000 candidatos por vaga às vezes, e na época eu estava me preparando para isso, né, achando que estava com a bola toda, né, fiz
faculdade boa, tinha domínio de inglês, fiz intercâmbio, fiz todo aquele passo a passo, segui aquele script, crente que era isso, assim, que é o garante o sucesso, né? A gente depois descobre que não é somente o currículo que garante o sucesso, né? Eu estava ainda no começo da trajetória para começar a descobrir com a vida essas coisas, né? E daí, quando eu voltei para o Brasil, teve essa fase dos programas de trainee, e aí eu passei para uma vaga que não era de trainee, lá em São Paulo. Trabalhei mais um ano lá em São Paulo. Enfim, minha experiência foi toda em RH, toda em multinacionais, mais para a área de serviços e para algumas indústrias de bens de consumo também. Mas lá, enquanto eu estava lá em São Paulo, eu comecei esse projeto, porque o que aconteceu durante o período que eu estava lá prestando os programas de trainee foi que eu percebi que a maioria dos jovens, dos candidatos, eles não entendiam muito bem como funcionavam os processos, né? Eles não entendiam como era uma dinâmica, não conheciam ainda, não sabiam o que é variado, o que danado é uma seleção por competências, ninguém sabia muito disso. E como eu tinha experiência de RH, mesmo sendo jovem como eles, como eu tinha essa experiência, eu comecei, não, pessoal, olha, é assim, o RH avalia dessa forma, a gente está vendo competência, está vendo comportamentos e tudo mais. Comecei explicando, imagina, gente, no Orkut, né? O Orkut, não sei quem pegou aí, era aquelas comunidades de Orkut, o pessoal lá, né, reclamando das consultorias e tal. E eu comecei lá escrevendo os textos e, né, começou a ter uma certa repercussão. Eu decidi criar o site, que na época era apenas um blog, para falar exatamente disso, explicar como eram os processos seletivos, explicar um pouco do que as empresas esperam dos candidatos, falar de comportamento. E o site foi crescendo, né? Hoje é o projeto, esse é o meu filho, né? como eu costumo dizer. E aí vamos falar um pouco mais dele aqui durante o nosso papo. Boa tarde. Bom, hoje eu sou fundador da Academia Latino-Americana de Jovens Talentos, coach vocacional, coach de carreira. Mas por quê? O que é que aconteceu na minha vida para me levar a chegar onde eu estou hoje? Em 2011, eu fazia um curso de Geografia na Universidade Federal de Pernambuco, nada a ver com o que eu sou hoje. Então, na fase de escolha da profissão, quando eu estava lá com 17 anos, no colégio, no terceiro ano, eu não me conhecia, eu não conhecia quais eram os meus talentos, quais eram os meus valores, eu não conhecia a rotina de um professor de Geografia dentro de uma escola. Então, tudo isso me levou a fazer uma decisão errada na hora de escolher o curso no vestibular. Eu fiz o terceiro período, eu desisti, porque eu tive a experiência prática e vi que não era aquilo que eu queria. Aí eu fui para a área de RH, né? Me encontrei na área de RH, fiz um curso técnico em RH, me formei. Só que quando eu também gosto muito da área de RH, mas quando eu fui trabalhar dentro de empresas, eu trabalhei em Nestlé, Vitarella, empresas grandes, Arco, mas eu via que eu não era feliz também trabalhando dentro de uma empresa, fixo dentro de uma empresa. Eu era muito mais engajado, muito mais motivado em trabalhos que eu fazia voluntário, em empresa júnior, a ESEC, que é uma ONG global, hoje na BRH, como diretor de Jovens Talentos. Eu via que eu era muito mais motivado e engajado a trabalhar em trabalhos voluntários, que eu realmente podia fazer a diferença. Eu trabalhava realmente com o meu propósito. E decidi, através da experiência na BRH, diretor de Jovens Talentos, eu vi que eu podia impactar outros jovens, poderia ajudar outros jovens no momento de carreira deles. Então eu fiz formações em coaching e fundei a Academia Latino-Americana de Jovens Talentos. Eu trabalho hoje com coach vocacional, ajudando os jovens a escolherem a profissão, e trabalho também com coach de carreira para ver o que é que o jovem vai fazer depois de se formar. Ele vai fazer concurso público? Ele vai abrir empresa? Vai seguir carreira em empresa privada? Então ele tem que primeiro se conhecer para poder tomar decisões corretas. Então esses dois percalços na minha vida que acabaram me levando ao que eu estou hoje, a ajudar outros jovens nas suas carreiras. Obrigado, Paulo. E aqui a gente vai começar o primeiro tema escolhido para ser debatido aqui. Mas antes disso, vocês, se forem tendo algumas perguntas, já vão anotando aí, porque durante a discussão entre a gente, posteriormente a gente vai abrir para perguntas e vai ser muito importante a participação de vocês nessas perguntas. Começando aqui com esse título, Escolha Profissional e Definição de Sucesso. E aí, Aline,
O que isso simboliza para você? Bem, sucesso por si já é uma palavra muito complicada, porque a definição é muito particular. Sucesso para algumas pessoas é dinheiro, sucesso para algumas pessoas é realização pessoal, para outros é impacto social. Então, primeiro, o jovem, o adulto, o gestor, seja quem for, tem que identificar qual a sua definição de sucesso. E isso auxilia muito na escolha profissional. A escolha profissional também tem muito a ver com autoconhecimento, que é algo que a gente trabalha muito no coaching. Eu friso isso bastante com jovens com quem atendo. Que você se conhecer, você saber seus valores, saber suas habilidades, seus sonhos, faz parte de uma série de coisas que vai lhe apontar a sua escolha profissional, né? Você, Cíntia? A gente escolheu esse tema porque surgiu quando a gente estava discutindo, né, entre a gente, essa coincidência, né? O Paulo mudou de curso e eu também tive aí um momento de escolha, porque eu fazia 2 cursos. E aí a gente viu que isso realmente é uma coisa que está ficando cada vez mais comum, né, entre os jovens, assim. Isso é uma coisa que muitas vezes, inclusive, né, as empresas encaram como, poxa, essa pessoa não sabe o que quer, né? Começou esse curso, trancou, foi para esse outro, trancou. E claro, por um lado a pessoa realmente ainda está buscando, o jovem ainda está buscando o caminho dele, mas por outro lado, a tendência é que isso cada vez seja mais comum. Que o jovem realmente vá buscando, vá experimentando, já que, por enquanto, as escolas parecem ainda não fornecer a estrutura que ele precisa de base para conseguir fazer uma escolha, um planejamento de carreira, realmente algo direcionado, como a gente já vem falando aqui, de autoconhecimento e tudo mais. O foco é sempre mais nas matérias de vestibular. Então, termina que a forma que o jovem tem hoje de conseguir fazer essa escolha mais assertivamente é pela experimentação, é pela tentativa e erro. E o engraçado dessa história é que na época que eu fazia os 2 cursos, eu fazia administração e jornalismo ao mesmo tempo, né, em 2 faculdades diferentes. E as pessoas assim ficavam curiosas, né, com essa situação e perguntavam assim: Cíntia, desses 2 então, qual que você está gostando mais? E aí eu olhava assim e eu dizia: gente, entre um e outro, eu gosto mais do curso de inglês. E o pessoal falou: como assim você vai chamar de curso de inglês? Eu achava que era uma piada mesmo, mas não era assim. Porque também é um outro problema assim, que a gente vai trazer até para a pauta hoje, que é a questão de que a educação no mundo hoje, não apenas no Brasil, não é uma coisa de criticar apenas o Brasil, a educação no mundo inteiro está muito defasada com relação às mudanças que vêm acontecendo na sociedade, assim, a tecnologia, enfim, tudo que vem acontecendo nos últimos anos, né? Esses últimos 10, 20 anos, a educação não consegue acompanhar. Na verdade, alguns vão dizer que já vem defasada há mais tempo, mas o fato é que, naquele momento, o curso de inglês trazia o que eu precisava de inovação, de formatos diferentes. No curso de inglês eu fiz o meu primeiro blog, né, e aí mais pra frente eu vinha fazer o blog do Vida de Trainee, né, que hoje é um portal. Então, assim, muita coisa interessante que me fez ser mais criativa e pensar diferente veio desse curso, né? E que é uma coisa, uma realidade hoje. Às vezes, você faz uma educação formal de faculdade, MBA, mestrado e tudo mais, mas às vezes num congresso como esse ou em algum outro curso livre, você consegue desenvolver mais habilidades e descobrir até mais sobre você do que durante toda essa formação formal e convencional. Aline, quer fazer um complemento? Exatamente foi o que aconteceu comigo. Eu comecei muito cedo a estudar, porque aos 8 anos eu tive que assumir as contas de casa. Meu pai estava baleado no hospital, minha mãe estava lá, meu irmão mais novo não tinha nem noção do que era vida ainda direito, era muito novo. Eu com 8 anos tive que começar a fazer uma série de cursos. Então fiz administração, marketing, telemarketing, secretariado, turismo, hotelaria, um monte de coisa. Comecei a fazer tudo que era curso gratuito que eu achava. E no ensino médio eu entrei na Escola Técnica Estadual lá de Pernambuco, eu sou de Recife, e o curso era de design. Não sabia nada de design, mas era algo que parecia ter uma perspectiva boa para mim. E lá dentro eu fui descobrindo outros mundos, e o que Cíntia falou de falta de informação que não ajuda a encontrar a escolha profissional, às vezes o excesso de informação que a internet provém também dificulta muito. Porque eu era cercada de muita informação, isso dificultou muito na minha escolha. No curso de design eu descobri que era apaixonada por programação de software, e eu comecei a mergulhar nesse mundo com a Microsoft. Eu era programadora da Microsoft, e foi num evento, num congresso como
esse de empreendedorismo que a minha escola me levou, que eu comecei a entender, caramba, empreendedorismo é um negócio legal, eu gosto disso. Foi uma coisa que começou a mexer comigo, e foi num congresso desse que eu comecei a entender o que hoje faz sentido na minha vida, que hoje faz parte do meu propósito. E uma oportunidade dentro da escola pública que eu estudava, uma disciplina que infelizmente é pouco valorizada, que é de sociologia. O professor do terceiro ano pediu para fazer um trabalho sobre educação. Eu estava com essa ideia de empreendedorismo muito viva na cabeça, porque foi a época que eu comecei a frequentar eventos. Decidi falar sobre educação empreendedora, fazendo um evento, um artigo científico dentro da escola pública que eu estudava. Teve 500 estudantes, ex-estudantes e funcionários assistindo, transmissão ao vivo, e o palestrante principal foi o Silvio Meira, que ele é o criador do Corpo Digital, que é a referência de empreendedorismo lá de Recife, e isso gratuitamente. Isso foi impactante para a escola, porque eu nunca teve essa oportunidade na escola pública. Então foi num evento que eu comecei a entender, e foi numa porta que eu mesma abri, que eu identifiquei claramente qual era o meu propósito, que era de impactar pessoas e estar transformando vidas. Não programar computadores, mas reprogramar mentes que estão pensando que não tem capacidade, reprogramar histórias que estavam fadadas ao fracasso, à desistência de seus sonhos. Então foi num congresso como esse que eu me descobri. Quem sabe aqui, né, a gente possa ter pessoas que vão se descobrir também, né? Exato, ou se reinventar, né? Pois é. Paulo, escolha profissional. Você já falou que começou aí pensando em geografia, depois viu que não era sua praia, mudou para recursos humanos. Qual é a definição de sucesso para você e por que você mudou? Eu queria fazer uma rápida pesquisa aqui. Levanta a mão quem na época do vestibular, há alguns anos atrás, para gestores, quem teve dúvida na escolha do vestibular, do curso? Vocês, para fazer a escolha, tem pessoas que fazem a escolha só pelo curso que dá dinheiro, né? Ou por influência da família. Quem acha que foi por influência da família? Ninguém. Quase 2 pessoas. Quem foi por financeiro, o curso que dá dinheiro, uma profissão que dá dinheiro? Olha, o pessoal de RH já é bem mais consciente, né, do que outros setores. Qual foi a principal questão que vocês fizeram para decidir? Umas 3 pessoas puderem falar. Identificação, vocação. Então vocês fizeram alguma questão de autoconhecimento, pensar, né? A gente vê hoje que muitos jovens, eles tomam decisões, tomando por mim também, né? Na época que eu tinha 17 anos, eu não me conhecia, né? Não conhecia quais eram os meus talentos, os meus valores, não tinha a vocação que eu tinha realmente. E não sabia a rotina do profissional da minha área. Então, muitos jovens acabam colocando lá a opção do curso, que tem menos concorrência no vestibular, só para passar no vestibular. Né? Então, o sucesso para um jovem naquela situação, naquele período, é passar no vestibular. O colégio ele prepara para passar no vestibular, passar no Enem, e passando já é um sucesso para ele. Só que a gente vê nas estatísticas que 50%, quase 50%, segundo o MEC, os jovens eles desistem do curso no primeiro e segundo ano da faculdade, saem para fazer outro. Então isso gera um custo para o jovem, para os pais, principalmente por faculdade particular. Então já foram pagas 1 ano ou 2 anos de mensalidade, então olha o custo que está tendo para a família, para o jovem. Tempo também, eu posso dizer que eu perdi 1 ano e meio da minha vida. Eu não tomei a decisão certa de que já podia estar formado em administração, por exemplo, que é o curso que eu estou fazendo hoje, administração. Então, é uma situação difícil que muitos jovens passam, que é a escolha, né, do curso. Quer complementar? Queria, falando da definição do sucesso, e já tocando num ponto que talvez esteja até afetando as empresas, assim, que é quando o jovem começa a fazer com que a empresa pense, como assim? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por exemplo, eu não sei, vamos aproveitar que o Paulo fez uma pesquisa, não sei se aqui vai acontecer, mas daqui da plateia, alguém aqui já teve alguma pessoa do trabalho, né, geralmente jovem, que saiu do emprego ou do estágio para ir fazer o intercâmbio? Ninguém? Tem uma pessoa ali, vai aumentar, viu? Só para avisar, vai começar a ter mais. Eu, quando estava
lá em Recife, né, eu estava num estágio, aquele estágio que dá tudo certo, adorava a empresa, adorava o meu trabalho lá no RH, trabalhava com consultoria interna, e eu fui efetivada, e estava tudo muito certo, mas eu estava muito focada na época, né, no objetivo de ser trainee, e eu também tinha na cabeça que, desde muito jovem, né, desde adolescente ainda, eu queria fazer um intercâmbio, né, não pude quando era adolescente, e o que eu pensei foi assim, é agora ou nunca, né? Não posso deixar para fazer quando eu já estiver mais velha, com carreira mais consolidada. O momento é esse que eu estou no início de carreira. Então, quando surgiu a oportunidade, né, de eu ir para o Canadá para trabalhar com RH, né, eu não pensei duas vezes, eu fui. Né, e o pessoal na empresa ficou, puxa, mas né, você estava traçando a carreira aqui, foi efetivado. O pessoal da empresa, né, ficou feliz por mim, não entendeu tão bem, né? E, por outro lado, né, na família, né, o pessoal e amigos também, outras pessoas começam a dizer, você está louca, né? Você vai para o Canadá, você nunca viajou para fora do país, eu não tinha nem passaporte, né? Eu queria o passaporte para fazer a viagem. Você vai lá, eu fui lá sem ter um local para ficar ainda, fui lá para ficar em hotel, para procurar apartamento para alugar, né? Eu estava lá programado um contrato lá de 1 ano. Então eu fui, né, sem conhecer, viajando sozinha, nunca tinha viajado sozinha para trabalhar num lugar diferente, um lugar que tinha neve, isso e aquilo, e nunca tinha viajado para outro lugar, ninguém sabia se o inglês já ia funcionar, o inglês que eu tinha estudado, e muita gente disse que isso é loucura. E aí o engraçado foi que quando eu voltei, né, do Canadá, 1 ano depois, essas mesmas pessoas que achavam que era loucura, elas falaram assim, você tá louca, voltou do Canadá, aquele país seguro, cheio de estrutura, todo organizado, por que você não ficou lá, né? Por que você voltou para cá? Inclusive porque eu tive a oportunidade, eu recebi uma oferta para continuar, estender o período de trabalho na empresa e tudo mais, mas aquele não era meu objetivo. E aí foi que eu aprendi, assim, foi aí que eu comecei a perceber que não há, a gente colocou esse slide aqui, né, decidir o caminho que você tem a seguir, e não precisa ser necessariamente um caminho já traçado, é um caminho que os outros já esperam, né? Você pode fazer seu próprio caminho. E isso antes podia ser só um clichê, uma frase motivacional, mas hoje, cada vez mais, o jovem está em busca disso, né? Então, quando eu fui para São Paulo, de novo, né, algumas pessoas disseram, você vai para São Paulo. Eu fui para São Paulo, a empresa pagou 15 dias de hotel, para me dar o tempo de procurar um apartamento, tudo de novo, dividir com a pessoa, como, né, emprego de início de carreira, fui lá, dividir apartamento de novo com uma pessoa desconhecida, de outra empresa próxima, tudo mais, e as pessoas dizem, você tá louco fazer isso? E aí você vai percebendo a constância, né, quando você ouve até alguns palestrantes falando, quando você passa muito tempo sem ninguém chamar você de louca, porque você está muito parado, você entrou na zona de conforto, tem que se movimentar mais de novo, né? Quando eu voltei de São Paulo, né, decidi largar o emprego lá, voltei, assim, por várias questões pessoais, mas também questões de propósito, eu vi que aquilo, eu olhei assim para o trabalho, eu olhei para minha gerente, para o diretor, e disse, não é até ali que eu quero chegar, não é isso que eu quero fazer, né? E aí, o engraçado, quando eu voltei, antes de eu encontrar, né, uma colocação, antes de me organizar, antes de crescer mais com o site, com o projeto do trainee, eu, enquanto estava, né, me situando, eu comecei a dar aula de inglês. E aí o pessoal, lembra que eu gostava muito do curso de inglês? Então assim, foi natural para mim, eu me encontrei dando aula. E aí, mas o pessoal falava, poxa, mas e dá dinheiro dar aula de inglês? Eu digo, não, mas eu não só tenho aula de inglês, eu também tenho um blog. Aí o pessoal, poxa, e dá dinheiro ter um blog? Então assim, é uma cobrança infinita, assim, permanente, né, de você querer... Quem disse que para mim o dinheiro é o sucesso? Agora, ao mesmo tempo, você vai construindo isso e você vê que isso é possível, né? Hoje, o projeto que eu tenho no Vida de Trainee já é um negócio, né? Eu já está se estruturando, já estou concluindo o MBA que foi custeado pelo projeto, né? O meu site, né, que colocou o meu MBA, né, o investimento da empresa, né, com seus talentos. E por conta do MBA, estou estruturando já o plano para ele realmente se tornar uma empresa maior e tudo mais. Bom, e aí vocês falaram que tiveram a decisão de pegar as rédeas das vidas de vocês e mudar o prumo que estava indo. Praticamente todos fizeram mudanças. E aí também existem os casos daqueles que não pegam as rédeas e se lançam para o mercado de trabalho, entram nos estágios ainda sem uma definição clara do que querem de profissão e de vida, né? E aí a gente entra já no segundo tópico aqui, de comprometimento
e brilho nos olhos. Então a gente tem duas frentes para discutir nesse tópico. Tanto o papel daquele que está se descobrindo e criando uma identidade junto aos valores e à cultura da empresa que acolheu, quanto também na empresa, de entender que os millennials que estão entrando nas organizações são extremamente inquietos, inovadores e imediatistas. Então, mediante esse cenário, como manter o brilho nos olhos, Aline? Bem, eu durante muito tempo me recusei a querer ter uma carteira assinada, porque eu tinha um brilho no olho, uma força tão grande pelo que eu acreditava, né? Depois que eu descobri o que eu queria, que nenhuma outra proposta me parecia atraente, porque não encaixava com os meus valores, com o meu propósito. Isso é uma coisa que vocês, como gestores, como o pessoal da RH, tem que passar para o pessoal que está trabalhando com vocês, que ali realmente tem um motivo para eles estarem trabalhando, um motivo que os faça vestir a camisa, acreditar e todo dia estar lá lutando, dando sangue para que eles cresçam, mas que a empresa cresça junto. Então, eu quando estava nesse fim de ensino médio, eu tinha uma área de programação, meu sonho era trabalhar numa empresa chamada César, um instituto chamado César, que é do próprio Silvio Meira, que eu convidei para o Fora da Caixa. E depois da realização do Fora da Caixa, que eu sonhava ser funcionário daquele homem, ele chegou para mim e disse: Aline, tu quer trabalhar na minha empresa? Tipo, o emprego que eu tinha antes como um dos meus sonhos, eu parei na hora e fiz. Será que é isso mesmo? No Fora da Caixa eu tinha descoberto o que fazia meu olho brilhar. E esse brilho no olho me fez questionar se realmente esse emprego ia ser bom para mim, para a minha realização pessoal, e eu recusei. Recusei 3 vezes, 3 propostas, e que eu poderia estar começando recebendo um salário muito bom, mas eu decidi passar 1 ano sem receber nada, doando do meu sangue, do meu esforço, lutando, dando palestra gratuita, correndo o mundo para fazer o que eu amo fazer. E hoje em dia eu tenho um rendimento muito bom para os jovens da minha idade. Às vezes eu moro na casa dos meus pais por enquanto, mas às vezes eu que pago as contas e meus pais ficam preocupados, porque antigamente eles não acreditavam naquilo que eu queria fazer na minha vida, mas hoje eles olham e falam: realmente o caminho dela é diferente, mas faz sentido, a faz feliz, traz um rendimento necessário para a vida dela, então está tudo tranquilo. Então o brilho no olho parte também do intrínseco, mas a empresa tem que passar para o jovem, tem que passar para a pessoa que for contratada, que ali tem um motivo para ele estar se comprometendo, tem um motivo para ele vestir a camisa daquilo ali, né? Daquela instituição. Na sua opinião, Paulo? Bom, não dá, por exemplo, para cobrar comprometimento dos jovens se ele não está realmente alinhado com a carreira, por exemplo, tradicional de dentro de empresa. Eu, por exemplo, tinha um perfil de planejador, de gostar de iniciativa, de planejamento. Então, quando eu comecei a trabalhar em empresas, aprendiz, estagiário e atividades 100% operacionais, não tem nenhum projeto para liderar, nada, para planejar, eu vi que eu não era feliz, não estava feliz. Eu podia fazer muito mais e não estava. Então, eu não estava realmente comprometido com a empresa, porque dentro de mim, eu não tinha um perfil para ser, por exemplo, um trainee, para ser um executivo de RH. Eu tenho um perfil para ajudar outras pessoas, palestras, com coach. Então, eu me redescobri. Teve a primeira redescoberta, que eu não ia ser professor dentro de escolas, foi a saída de geografia. Eu entrei em RH, acreditando que eu iria ter uma carreira de executivo, trainee, começar como trainee, mas diante das experiências que eu vivi no dia a dia, eu redescobri novamente. Vi que eu não tinha o perfil para trabalhar dentro de uma empresa, para ficar dentro da caixa. Eu tinha um pensamento de pensar fora da caixa e poder ajudar, impactar muitos outros jovens a tirarem o sucesso deles. Se eu quero ter o sucesso como funcionário público, você vai ter sucesso como funcionário público. Se você quer sucesso como um empreendedor, você vai ter sucesso como empreendedor. Mas é pessoa certa no lugar certo. Que é a gestão por competências que a gente vê nos recursos humanos. Não adianta colocar um jovem para ter um ótimo currículo, tem intercâmbio, tem inglês, tem universidade top no currículo, mas colocar ele como estagiário, mas ele não vai se mostrar comprometido dentro da organização. Por isso a gente vê muito jovem, como eu falei no início, com brilho no olho, com comprometimento alto em trabalhos voluntários, que ele não está ganhando nada, remuneratório, e dentro de empresas que ele está ganhando, que ele é estagiário, que ele está prestes a ser contratado, ele não está mostrando a mesma paixão, o mesmo brilho no olhar.
Exatamente. Eu, por exemplo, estou agora ingressando para uma instituição de consultoria, acho que tem um modelo totalmente diferente que me apresentou isso, essa valorização do funcionário alinhado aos meus valores, né? Eu acho que essa questão de alinhar valores é muito importante, porque o perfil, né? O meu perfil tem que estar encaixado na empresa para ter uma sintonia legal e eu conseguir ter esse brilho no olho, esse comprometimento. Pessoal, eu vou jogar um pouco de lenha aqui na fogueira, porque eu sei que deve ter alguns gestores aí ouvindo dizendo, sim, mas e quem é que vai fazer, né, as atividades operacionais da empresa que precisa ter? Assim, o próprio jovem que está iniciando a carreira não parece estar disposto. E como eu sou a mais velha aqui do grupo, né, eu me titulo aqui, que eu entendo, né? Na verdade, tem até a gente está colocando aqui umas tirinhas para ilustrar. Tem uma tirinha que eu gosto muito, que coloca assim, umas crianças falando, né? Uma menina fala, meu sonho é ser bailarina. Aí outro fala, eu quero ser um jogador de futebol. Aí tem uma criança que fala, meu sonho é fazer planilha de Excel. Não parece, né? Não é crível, né? Ninguém, gente, eu duvido que alguém aqui da plateia, né, criança, tenha sonhado em fazer aquelas planilhas, né, maravilhosas, relatórios que não terminam, né? Cada vez inventa um relatório novo, um indicador novo, né? E, enfim, são atividades, a gente sabe que no dia a dia existem atividades extremamente chatas, rotineiras e operacionais. E precisa ser feito, é importante ser feito. Eu acho que toda a questão que a gente vem discutindo aqui, para falar da paixão, é a questão do propósito. E não apenas assim, aquele super mega propósito de vida, minha missão de vida na Terra, mas também saber o porquê que você está fazendo as coisas. Às vezes, a forma no dia a dia que se passa uma tarefa, que se passa uma atividade, é muito de, faça isso e sem explicar, isso aqui é importante porque vai servir para isso aqui, outro, que a gente vai usar no projeto tal. E quando deixa de ter esse motivo, quando o jovem não entende para que ele está fazendo isso, quando ele acha que aquilo não serve para nada, fica muito mais difícil ele ter o comprometimento. Então, eu falo por experiência, hoje, com o projeto, né, do Vida de Trainee, é uma empresa, né? Então, eu faço a parte legal, que eu gosto, de escrever os artigos, né, publicar vídeos, publicar podcasts, né, que são os programas em áudio, entrevistas, adoro fazer tudo isso. Mas, além de fazer isso, eu também preciso emitir nota fiscal, fazer relatório, enfim, todas essas coisas que existem em qualquer empresa. E é muito chato fazer isso, mas quando você está engajado com aquilo, como eu amo muito esse trabalho, como eu quero que ele aconteça e que dê certo, é como se toda essa vontade, toda essa paixão fizesse você, eu vou aguentar isso aqui, e você você termina tendo um comprometimento e um engajamento muito maior, quando você sabe que você está, né, tendo aquele sacrifício, né, aquele esforço por aquele tempinho, né, para aquelas atividades que você não gosta muito de fazer, porque tem todo aquele outro contexto maior, né, de algo que tem mais significado para você. Bom, então o RH ele tem que estar 100% focado no recrutamento e seleção desses jovens. É ver se realmente ele está com o propósito, com a carreira dele, que ele vai realmente ficar na empresa. Porque a gente vê que muitos jovens acabam ficando em pouco tempo dentro de empresa, 3 meses, sai, aí vai para outra empresa, sai. Quando a gente vê um currículo desse, a gente se assusta e acaba não chamando, né? Mas por que ele saiu? Tem que ver por quê, qual era o propósito dele que não batia com a cultura da organização. Então tem que olhar essa questão, os valores do jovem têm que estar alinhados com a cultura e a carreira dele. Ele quer realmente seguir uma carreira dentro da empresa ou ele quer ficar só por um período para ganhar dinheiro e depois sair? Então tem que ver isso no recrutamento e seleção, porque gera menos custos depois para treinamento, desenvolvimento, a empresa acaba gastando com esse jovem e ele vai e sai. Um processo de transformação de cultura. Eu digo isso pela vivência da gente lá no armazém. A empresa nessa década se abriu muito para a entrada de novos colaboradores jovens. E isso rejuvenesce muito a gestão. Contudo, esse grande desafio de reter, porque é extremamente inquieto as pessoas, tanto na implantação de novas ideias, quanto também quando não há espaço para essa implantação dessas ideias, existe um projeto particular, ou empresa mais inovadora, ou softwares e apps e tudo isso que possibilita mil coisas que você pode fazer, né? E aí eu queria que a gente aprofundasse mais sobre retenção. Você colocar
focar em retenção, mas aí, o que vocês têm de ideia para as empresas reterem esses talentos que podem vingar e trazer uma transformação para a organização? Tem o título do evento, Protagonizando Ações para Gerar Resultados. Então, protagonismo, essa palavra protagonismo, ela é muito forte para mim e eu acredito que seja uma das chaves. Claro que não existe uma fórmula mágica que cabe a todo mundo, mas uma das chaves que pode ajudar ao funcionário se sentir mais à vontade, se sentir mais feliz, mais realizado de uma empresa. Ele tem que sentir que, beleza, ele tem os deveres a cumprir, mas ele tem uma certa forma de autonomia para criar, para propor novas soluções, para opinar também, para colaborar com a empresa. Ele, além de acreditar que se a empresa crescer, ele cresce junto, ele também tem que sentir um espaço para poder colocar um pouco de si ali, né, para poder se doar, porque eu acredito que retenção tem muito a ver com se doar, mas se ele não sentir espaço para isso, se ele não sentir que há uma possibilidade para isso, ele vai ficar na dele, vai se sentir frustrado e muitas vezes essa retenção não acontece e acaba deixando a instituição, né? Compartilha conosco, Cíntia, a tua opinião. Eu acho que tem muitas frentes. Eu acho que um ponto importante é que o jovem hoje, ele precisa sentir que está sempre aprendendo alguma coisa. Então, assim, não adianta você prever, né, no plano de estágio, no plano de atividade, sempre as mesmas coisas, assim. É importante que o gestor entenda que existe uma curva de aprendizado. Então, lógico, no começo a gente sabe que existe aquela fase de adaptação, mas tem que ter um trabalho um pouco mais próximo. Eu sei que hoje, cada vez mais, as empresas estão sobrecarregadas, às vezes a pessoa, um tutor para vários estagiários, mas enfim, é importante existir um trabalho para ir aos poucos acrescentando outras atividades, mais projetos, para a pessoa ir sentindo que, se eu fizer mais, então se eu fizer bem isso aqui, então eu vou ganhar mais. Porque o jovem quer isso, ele quer ter desafios novos e atividades novas, não necessariamente, não precisa mudar de área, muitas vezes, basta receber um projeto novo, uma atividade nova. E também a questão do feedback, né? Que se fala muito hoje, o jovem quer de feedback. Assim, eu acho que no fundo, todo mundo quer o feedback, não aquele momento chato que assim, a gente no RH precisa conduzir, e até hoje acho que as empresas não encontraram a forma mais adequada de fazer isso, que é aquele momento da avaliação anual, né? Que até o RH que tem que ficar cobrando, ligando para o gestor, perguntando se já fez, termina que muitas vezes nem atende o propósito que era para ter essa avaliação. Eu acho que aquela avaliação mais informal, mesmo, não apenas a formal, mas mesmo que você faça uma avaliação informal, mas para apontar, né, no que ele está indo bem, no que ele precisa melhorar, porque, querendo ou não, o papel do estágio, o estágio é isso, né? A pessoa que está fazendo estágio, o estagiário, ele ainda está aprendendo, ainda está na faculdade. Então, é importante que exista essa orientação, e que muitas vezes as empresas não se preparam para isso, né? Os gestores, que são escolhidos como tutores, não têm essa preparação para fazer também uma orientação para os jovens. Paulo, antes de tu responder essa pergunta, eu vou botar um pouco mais de linha na fogueira. As estatísticas atuais que a gente tem é que o desemprego no país alcançou a marca de 11,2%. Pegando em número de pessoas, é equivalente à população da cidade de São Paulo toda desempregada. Esse fator de crise, que é a primeira crise que essa geração Y está pegando, as outras foram ondas que balançaram o barco. Agora nós estamos numa crise real, empresas fechando, gente sendo desligada de empresas e não conseguindo recolocação no mercado. Esse cenário, ele complica a visão do jovem em querer inovar, em querer arriscar, ou é um cenário propício para se arriscar mais, para pensar mais fora da caixa? Como você vê o jovem se comportando nesse momento e a empresa também se comportando nesse momento, aliado à retenção, né? Como a empresa ganhar com isso e reter o funcionário nesse momento de crise? Bom, eu não concordo muito com a palavra retenção. Eu acredito que é necessário engajar os jovens, porque retenção dá a entender que você está prendendo, né? Que é como se fosse uma prisão e o jovem vai ficar lá preso. E nada adianta ficar com um jovem, com um profissional 10, 20 anos dentro da empresa, se dentro desses 10, 20 anos ele não fez quase nada, resultados concretos, projetos. Então, se a empresa ficar 3 anos com o jovem, mas nesses 3 anos o jovem se demonstrar totalmente engajado
e comprometido com a organização, a empresa já vai estar no lucro. Mesmo que o jovem depois saia da organização, dentro desse período que ele ficou, ele foi totalmente engajado, a empresa ela vai ganhar. E trazendo para o tema de crise, é um período muito propício para empreendedores. É um período que a gente vê que nasce muito empreendedores. A crise não necessariamente as pessoas, enquanto a pessoa está chorando, tem a pessoa vendendo lenço. Então é esse período que nasce também mais inovação dentro das empresas, porque as organizações elas vão ter que fazer mais com menos e vai criar projetos inovadores para tentar reduzir custos, otimizar o tempo, né, que está desempenhando as atividades. Então a gente vê muito que nesse período de crise, muitos empreendedores, muitas empresas nascem, startups, principalmente formadas por jovens, né? Então é um período propício para pensar em ser empreendedor. E se reinventar, né? Falando nisso, vamos entrar no último tópico aqui, comunicação e conflito de gerações. Toda vez que a gente fala sobre os Y, sobre os millennials, sobre os Zs que já estão se preparando para o mercado de trabalho, juntamente com os X que tem toda a experiência, tem toda uma bagagem de já ter passado por crises e sabendo lidar com elas. E aí, como é que a gente vê esse cenário com respeito a esse conflito de gerações e a comunicação, Cíntia? Só puxando o gancho ainda da crise, eu li uma frase certa vez falando que se você for fazer uma viagem de navio, que capitão você escolheria? Um capitão que em toda a sua carreira só navegou por águas tranquilas, ou por um capitão que já sobreviveu a várias tempestades, já conseguiu fazer o barco, né, conseguir ficar lá inteiro sem naufragar em várias tempestades? Então, assim, é uma metáfora, né, que se faz nesse período de crise. Então, o profissional que sobrevive à crise, né, que consegue trazer resultados durante uma crise, é um profissional muito mais desejado que aquele que estava... É muito fácil vender quando o mercado está tendo alto crescimento, né? Agora, vender durante uma recessão é muito mais difícil, né? E aí, por isso que é algo que deve ser valorizado. E aí, o que acontece nesse cenário? A gente tem os profissionais mais experientes, geração X, baby boomers, enfim, pessoal mais velho, que já passou por muita crise aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é um momento do jovem buscar essa experiência dos mais velhos, né? Mas, ao mesmo tempo, é um momento que o mundo está mudando bastante de comportamento, tecnologias, então, tá tudo tendo muitas mudanças e, de certa forma, o jovem é quem está mais antenado com essas mudanças. Então, eu acho que essa combinação do jovem com suas ideias, com toda a sua ousadia, todo o conhecimento que ele tem de estar mais antenado com mudanças, com tecnologia, juntando com a experiência, né, o tato, o jogo de cintura, né, da pessoa mais velha. A gente, na prática, não vê isso acontecer com tanta frequência, né? Terminam acontecendo os conflitos, porque a gente tem o jovem, muitas vezes, muito inquieto, muito ansioso, né? Aquela pessoa que, muitas vezes, o jovem está tão ansioso para fazer, para acontecer, que ele não consegue nem escutar, né? Ele começa interrompendo a conversa e falando rápido, né? É uma outra velocidade, é outro ritmo, né? E é nesse tipo de coisa que começa a se ter aí um conflito, desde a parte de comunicação, que o jovem quer resolver tudo pelo WhatsApp, ou algo assim, mais informal, mais rápido, né? E sem entender, às vezes, os trâmites, os processos, né? Eu acho que é uma situação que vai ter que ser bem trabalhada daqui para frente, porque as empresas vão precisar, né? Os jovens são a nova força de trabalho, né? E vai ter que se encontrar uma forma de equilibrar isso. Aline, o que você acha desse tema? Eu, como uma jovem, quase criança, quase adulta, eu sei bem o que é esse conflito, né? Principalmente dentro da minha casa, começa dentro das casas, né? Porque os jovens têm os pais de outras gerações que têm outros estilos de vida, outros estilos de pensamento, e junta esse medo da crise com o medo que muitas vezes os pais passam de buscar uma estabilidade, e quando os jovens querem paixão, querem saciar aquela realização, e fica uma situação muito sensível, muito difícil, né? Então, eu acredito muito voltando a essa questão de conflito de gerações, eu acredito que todo mundo tem algo a ensinar, algo a aprender. Os jovens têm a ensinar, a parte de estar antenado às inovações, de pegar a velocidade da coisa andando,
enquanto que as pessoas de outras gerações anteriores têm muito a ensinar sobre espera, sobre buscar, parar e pensar um pouco mais, e, enfim, então todas as gerações têm que saber conversar para que todos acabem aprendendo alguma coisa para o futuro. E dentro desse universo, as empresas precisam se preparar para gerenciar esses conflitos das gerações e também fomentar a educação. Acho que no começo do nosso talk show foi falado aqui sobre a defasagem das instituições de ensino pelo modelo que está sendo adotado, que muitas vezes não consegue extrair dos seus alunos o melhor deles. E aí cabe para as organizações ter o desafio de formar a sua própria força de trabalho. Mais uma vez, trazendo o caso do armazém, nós temos uma escola corporativa, a qual eu vim até com a camisa aqui em homenagem a todos os alunos da nossa escola, e isso você vê nitidamente durante a aula, esse conflito das gerações. Uma geração Y ali totalmente mais adaptada a estudar com um tablet na mão, com um celular, um smartphone, e uma geração mais X que tem mais um outro estilo, mais com papel e tudo mais, mas cabe à organização conduzir o caminho que ela quer, no aculturamento, em trazer a base teórica para a sua equipe, para isso ganhar mais empoderamento entre as pessoas e elas terem o poder de transformar onde quer que elas vão. E você tem um trabalho parecido com isso, né? Então, dentro desse conflito e dessa responsabilidade entre as organizações, entre os seus profissionais que trabalham com coach, para fazer as pessoas se desenvolverem, como é que a gente vê tudo isso, Paulo? Como é que é a tua leitura? Tem grandes organizações que elas preferem contratar profissionais mais jovens para início de carreira, para formar o jovem dentro da cultura da organização e construir realmente uma carreira sólida. É melhor para elas contratar ele jovem e formá-los do que contratar um profissional mais sênior que já tem uma cultura de outras organizações e não vai estar tão engajado com a cultura da empresa. A gente vê Coca-Cola, tem o Instituto Coca-Cola, tem em várias comunidades, tem o coletivo Coca-Cola que leva a educação para os jovens de periferia, e muitos jovens são absorvidos pela própria Coca-Cola. A Nestlé está desenvolvendo recentemente um programa de formação de jovens. Então, depois de formação, os melhores vão ser contratados como aprendizes, como estagiários. Então, as organizações elas não estão indo mais para faculdade, por exemplo, ela está indo diretamente no jovem, nas periferias, nas pequenas cidades, para pegar esse jovem já em início de carreira, ele não tendo nenhuma outra experiência de trabalho, para justamente formá-los, para poder ele construir uma carreira dentro da organização sem vícios de outros. A gente tem aqui mais uma charge, né, que fala: você domina vários idiomas, mas eu não entendo nada do que você está falando. Então isso eu acho que é o retrato que é o conflito de gerações. A gente tem jovens cada vez mais preparados, muito mais do que seus pais eram na sua idade. Então, jovens que com pouca idade já possuem graduação, pós-graduação, já viajaram para o exterior, já fizeram Ciências Sem Fronteiras ou trabalharam lá fora, sabem inglês, espanhol, enfim, jovens super preparados tecnicamente, mas que na parte comportamental ainda não tem aquela maturidade que se espera, e, enfim, por isso que aí vem a ansiedade, às vezes até um certo desequilíbrio emocional, ele não consegue ainda controlar, se manter calmo, ou, enfim, executar corretamente diante de situações mais complicadas, de pressão e tudo mais, diante do não, de negativas. E isso tem vários motivos, né, que se estuda, se analisa, mas uma coisa importante a se pensar, inclusive, é que antigamente era muito comum você com 14, 15 anos, 16 anos, começar a trabalhar, né, começar como office boy, enfim, com várias pequenas profissões, e isso é que vai dando, a experiência que vai dando muito da maturidade, né? Hoje o jovem se prepara por mais tempo, né? A gente tem mais tempo de escola, mas tem menos tempo também já de experiência de vida mesmo, de ter trabalhado e tudo mais. E aí isso é um dos fatores que tem dificultado, né, para a maturidade. Um grande desafio que está surgindo cada vez mais é de jovens liderando pessoas de gerações
mais antigas, mais velhas. E será que nossas empresas estão preparadas para receber isso? Eu, por exemplo, já fui contratada para dar treinamentos para pessoas de 40, 50 anos. Quando eu chegava na sala de aula, uma sala de 30, 40 pessoas, o pessoal, cadê a professora? Cadê a instrutora? Eu ficava olhando. Se soubesse, aponta para mim, cadê a instrutora? Tu conhece ela, tu é assistente? Eu quero, não, sou eu que vou dar treinamento. E muitas pessoas ainda não estão preparadas, assim como muitas empresas não estão preparadas. Esse choque vai acontecer, vocês têm que estar cada vez mais atentos, as empresas têm que estar cada vez mais preparadas para essa comunicação entre geração acontecer de uma maneira mais tranquila, sem afetar os resultados da instituição e a satisfação do funcionário. Eu indico vocês pesquisarem uma pesquisa da consultoria Psia de Talentos, que é as empresas dos sonhos dos jovens, as 10 empresas dos sonhos dos jovens. Dentro da pesquisa vocês verão o que é que faz um jovem escolher essas empresas, o que é que essas empresas fazem para atrair e reter e engajar os jovens. Então a gente vê que remuneração, por exemplo, muitas empresas pensam que pagando muito o jovem vai ficar na empresa super motivado, engajado. Não, remuneração está em 5º lugar, 6º lugar em escolha dos jovens. Eles preferem desenvolvimento profissional, crescimento de carreira, desafios, liderar projetos. Aí eu sugiro vocês pesquisarem depois dessa pesquisa. Acho que uma palavra que tem que reinar nos corações dos Y, dos X, dos Baby Boomers, dos Millennials, do Z, é humildade. É humildade em você conseguir saber que o próximo pode agregar alguma coisa para você na sua carreira. Então que possamos fomentar isso em nossas organizações, nas universidades, nos bloggers, onde quer que nós estejamos, para que haja sempre o respeito. O respeito tem que prevalecer. E é com respeito e a troca de conhecimento que a gente consegue transformar projetos em realidade. A gente vai chegando ao fim aqui desse debate entre nós. Agora a gente abre para a plateia, para todo mundo perguntar, todo mundo participar. Então eu queria que o pessoal aqui da organização se prontificasse para a gente pegar as primeiras perguntas. E aí, quem tem pergunta para a gente? Ó, tem uma ali atrás, hein? Levanta alto que ela é baixinho. Palavras dela. Lá atrás. Olha, mais uma ali. Corajoso. Pronto, tá chegando aí o microfone. É uma pergunta muito boa. Vai no gogó, garoto. Solta pra gente no gogó aí. Eita, a voz tá meio... Vamos lá, vou pro volante. Vem pra cá, vem pra cá. Rapidão, vem pra cá, vem pra cá. Largar de formalidade. Vem pra cá. Você tá sendo proativo em querer perguntar. A gente não vai deixar você sem perguntar. Diga seu nome e qual a caravana que você vem. Boa tarde a todos, sou Marcelo Domingos, trabalho na FAFEB Saúde e só uma reclamação de Paulo, porque eu anotei 2 perguntas para perguntar a ele e ele respondeu ao longo da palestra. Fiquei gado, mas sim, eu tenho 28 anos, a empresa que eu trabalho é uma empresa muito boa, dá oportunidade de crescimento para os jovens também. Mas eu queria perguntar a Cíntia, foi a primeira pergunta que eu notei. Cíntia, você está dando uma palestra aqui sobre carreira de jovens e você falou várias vezes que mudou em várias empresas, profissões. Isso ajudou muito a sua escolha. Se você teve que passar por isso, você acha que os jovens têm que passar por isso, nessa mudança toda, para poder definir bem a sua carreira? E também a Paulo, só para ele falar mais um pouco, o que as empresas podem fazer para conscientizar os jovens. E eu sou da área de saúde, eu sou formado em fisioterapia e a gente na área de saúde tem uma coisa que se chama saúde preventiva. No caso, poderia se transformar em saúde, no caso, vitalidade preventiva. Você fazer com que o jovem aprenda a se comportar na empresa, etc. Que no futuro esses encontros deixem de existir. Porque seria uma conscientização. Então o jovem já entraria no mercado de trabalho consciente. Lá no futuro ele seria um profissional melhor. Obrigado.
mas, por sorte, assim, logo, acho que depois do primeiro ou do segundo estágio, eu já sabia que eu queria RH. Eu já fui começando a direcionar para RH. Então, em cada empresa que eu passei, eu trabalhei dentro do RH em alguma parte diferente do RH. Eu trabalhei com recrutamento e seleção em empresa, com treinamento e desenvolvimento em outra, uma parte mais de consultoria interna em outra. Então, eram áreas diferentes, em empresas diferentes, mas todas já dentro da área de recursos humanos. Tem uma frase de uma gerente, né, uma gestora que me inspirou muito, logo num dos meus primeiros estágios, que ela dizia assim, que o papel do profissional de RH não é brilhar, é fazer os outros brilharem. E eu me identifiquei muito com essa frase, assim, e aí logo de cara eu vi assim, que eu queria muito trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, né? Eu queria muito ajudar as pessoas a se desenvolverem. E eu sempre tive muito isso de compartilhar, de aprender. Eu sempre fui muito curiosa, muito nerd, né? Eu sou daquelas, desde o colégio. No nosso tempo, acho que era CDF, né? Que chamava, hoje chama mais de nerd. Mas eu sou aquela nerd de quadrinhos, de cinema, de ser CDF, tirar nota boa, de gostar de história e tudo mais. E eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei de compartilhar tudo isso que eu aprendia, né? Então... Mas então o próprio blog, né, do Vida de Trainee, surgiu com a ideia de compartilhar esse conhecimento que eu tinha sobre os processos e tudo mais. Então, na verdade, ao longo dessas experiências, eu fui vendo que eu queria trabalhar com o desenvolvimento de pessoas e fui descobrindo como fazer isso, né? Até que hoje chegou nesse formato que eu vi que fora das empresas eu consigo atingir um público maior. Paulo. Bom, Marcelo, eu sou muito a favor das organizações terem programa de mentoring para jovens. O jovem entra na empresa, ele entra na organização e tem vai ter algum gestor mais antigo como o seu mentor. Ele vai falar tudo que ele já viveu dentro da organização ou fora dela para o jovem. Então, o jovem, eu defendo isso dou palestra sobre isso, que o jovem ele precisa de mentor. Treinamento é bom, desenvolvimento profissional, desafios, mas principalmente ter uma pessoa que ele, dentro da organização, que ele se inspire e que esse mentor ele vai ajudar o jovem a passar momentos de dificuldade dentro da organização, planejar melhor a carreira, a falar com o jovem está frustrado com a organização, aí ele vai dizer, não, eu já tive esse sentimento, já passei por isso, então por que não ter mais paciência e ver que as coisas vão melhorar. Então, para conscientizar realmente o jovem a ficar na organização, a ter os comportamentos adequados dentro da empresa. Obrigado, Paulo. Pessoal, infelizmente a gente não tem mais tempo para mais perguntas, mas as redes sociais estão aí para que as perguntas elas sejam feitas a qualquer hora do dia, né? Então, tem o nome ali da Aline, da Cíntia, do Paulo, é só procurar nas redes sociais, no Face, no Instagram. Todos eles terão o prazer, né, de responder às perguntas oriundas aqui da plateia. E em nome da BRH a gente agradece, dando aqui uma lembrancinha para vocês. Isso aqui para você, Cíntia. Mas isso aqui não é o seu, tá? Isso aqui tá bem feminino. Isso aqui é o seu, Aline. Tem mais um aqui. Pronto, aqui também é o seu. Então a gente agradece aqui a atenção de vocês. A disponibilidade de cada um de vocês de terem deslocado de Recife para vir para cá contribuir com o nosso evento. Agradecemos mais uma vez a BRH em nome de Ângela, em nome de toda a equipe que está produzindo esse evento e desejamos a todos um excelente Congrepar 2016. A gente faz o nosso palco. A gente desfaz. Obrigado, pessoal. Agradecer muito ao Paulo Carvalho, a Cíntia Renault e também a Aline Cavalcante, claro, ao Felipe Anderson, pelo brilhante